Queridos filhos, queridas filhas da igreja, hoje nos foram apresentados dois textos que poderiam servir para a nossa reflexão. O Evangelho fala da semente que caiu em vários tipos de terreno e como que essa semente cresceu ou morreu. E a primeira leitura fala sobre a saída do povo do Egito e a caminhada pelo deserto. Nós poderíamos muito bem ficar refletindo sobre o Evangelho, mas hoje é mais urgente para nós refletirmos sobre a primeira leitura, que tem como pano de fundo algo que vem acontecendo muito na nossa vida, na nossa casa, na sua vida, e que impede você de receber muitas bênçãos. Talvez você fique se perguntando: por que a minha bênção não chega, Padre? Por que a graça que eu pedi a Deus não vem, Padre? Tantas pessoas já receberam a sua, tantas pessoas já foram atendidas em seus pedidos, por que eu não fui? Em geral, são várias as explicações. Você pode não ter sido atendido nas suas orações, porque você não tem fé, ou sua fé é muito pequena e mal usada. Reza de qualquer jeito, reza de boca para fora. Todas as vezes que você rezar de boca para fora, acredite, Deus não vai atender. Você também pode não ter recebido a sua graça, porque você pediu a Deus uma coisa que não está nos planos de Deus te dar. É o caso daquela menina que apaixona por um rapaz e vem para a igreja pedir a Deus que conceda a ela a graça de se casar com o rapaz. Só que ela não sabe, o rapaz já é comprometido. Então a chance de você ser atendida num caso desse é mínima. Porque Deus jamais vai tirar uma pessoa dos braços de alguém para colocar nos seus. Deus não age assim. Deus não toma bênção de ninguém para dar para o outro. Deus não tem essa política de ficar invertendo a posição de mulher e de amante. Talvez a sua oração não tenha sido atendida porque você está querendo hoje uma coisa que Deus só vai te dar no futuro, que ainda não está na hora. Então você fica com aquela sensação de que Deus não está te ouvindo, mas não é que Ele não está te ouvindo, é que não chegou a hora. Deus estabeleceu um tempo para você receber essa bênção, e esse tempo não chegou. Agora, tem alguns motivos que são mais graves e que criam mais obstáculo à chegada da bênção na sua vida. Um deles é o pecado. Quanto mais você estiver numa vida de pecado, e quanto mais grave for o pecado que você cometeu, mais difícil vai ser receber bênçãos de Deus. Pode receber? Pode, mas você vai ter uma dificuldade maior. Por quê? Porque entre você e Deus existe o pecado que atrapalha você de chegar até Deus. E a última condição que nos atrapalha de receber a bênção, sabe qual é? A famosa, a conhecida língua. Muitas pessoas deixam de receber bênçãos diariamente de Deus por causa da maldita da língua. Então, essas pessoas, elas não precisam de ninguém para destruir a vida delas. Elas mesmas destroem.
A sua própria língua trabalha pela sua condenação. Padre, explica para nós como que a nossa língua pode nos prejudicar. Existem várias coisas, várias causas de prejuízo através da língua, mas tem duas que eu gostaria de ressaltar, e uma delas é que nós vamos refletir. A primeira causa de destruição da sua própria vida através da sua língua é a fofoca. Cada vez que você gasta tempo, ocupa o seu tempo para falar mal da vida de alguém, seja quem for, você está dando passos para destruir sua vida. É a sua própria língua que faz com que o mal venha sobre você. Então tem muita gente que hoje está pedindo oração, tem muita gente que está fazendo novena, fazendo acampamentos de oração, fazendo viagens, fazendo peregrinações em busca de libertação, e dizem assim: padre, eu estou achando que alguém jogou maldição na minha vida, eu não consigo um trabalho, eu não consigo um namoro, nada dá certo, então só pode ter feito macumba para mim. Tem muita gente que acha que fizeram macumba para ele, mas na verdade ninguém fez nada. Foi a sua própria língua que trancou a sua vida. É possível isso? Claro que é possível. Dependendo do que você fala, querido, você já amarra a sua vida, e amarra a vida dos seus filhos, e amarra a sua família também. E a segunda maneira como você prejudica a sua própria vida através da língua se chama murmuração. Repete essa palavra. O que significa murmurar? Murmurar, pelo dicionário, significa falar baixinho. Então, se eu estou conversando com você em alto som, eu não estou murmurando. Mas se eu começo a falar baixinho, eu estou murmurando. Murmurar é falar baixinho. Só que não é um falar baixinho simplesmente. É fazer queixa. É fazer algum tipo, é manifestar o seu descontentamento com alguma coisa em voz baixa. Todas as vezes que você não estiver gostando de alguém, de alguma coisa, e fizer algum tipo de reclamação, mas fizer baixinho, você estará murmurando. Existe uma diferença entre murmurar e reclamar. Quem murmura e quem reclama estão no mesmo grupo. Qual é o grupo? O grupo dos descontentes. Eu quero que você responda para mim. Você acha que uma pessoa que está feliz, uma pessoa que está contente, ela murmura sim ou não? Não. Só vai querer murmurar, só tende a murmurar quem não está feliz, quem não está contente, quem não está se agradando. Então, entre as pessoas que não estão se agradando com a vida que tem aquelas que têm a coragem de falar abertamente, e tem aquelas que não têm coragem de falar abertamente. É o caso daquele casal que foi incentivado a casar, que foi talvez até fomentado pela própria família, e que se casou achando que seria mil maravilhas, e de repente eles começam a perceber que a vida a dois é difícil, que a vida a dois existe renúncia, que a vida a dois exige sacrifício, não é um conto de fadas. E aí começam a ficar descontentes. O marido tem coragem de chegar e falar: olha, eu não estou gostando da vida que nós estamos levando, nós ficamos brigando, você só fica cobrando de mim, você fica querendo que eu seja uma pessoa que eu não dou conta de ser, você fica
projetando em mim as imagens de um príncipe que você sonhou. E a mulher, ela não tem coragem de falar. Ela já olha para o marido e fala assim: mas onde é que eu fui colocar a minha mula? Onde é que eu fui amarrar o meu jumentinho? E ela chega e vê o marido deitando no sofá com um sapato sujo de lama, e ela fala: mas que traste, que droga de homem, que inferno de vida, por que Deus não me mata? Porque o marido muitas vezes fala assim: você falou alguma coisa, amor? Não falei nada não. Todas as vezes que isso acontece, é murmuração. O marido reclama, a mulher murmura. E os dois vão encaminhando a sua vida para o precipício. Nós vamos ver, você vai perceber hoje, o padre vai mostrar para você hoje, pela Bíblia, quais as consequências de levar uma vida baseada na murmuração. A murmuração é um dos maiores obstáculos à graça de Deus em sua vida. A murmuração é uma das maiores causas de maldição que nós mesmos jogamos em nossa vida. O texto nos diz que Moisés tinha saído do Egito com o povo. Vamos recapitular aqui. Depois da morte de José do Egito, subiu ao trono um faraó que não conhecia José e que não gostava do povo hebreu. E esse faraó, ele estava muito preocupado com o crescimento daquele povo. E ele disse assim: se eu não tomar alguma providência, esse povo que veio de lá, não sei da onde, vai tomar nossa terra. Esse povo vai ficar mais numeroso que nós e vai querer dominar a nossa gente. Então vamos escravizar esse povo. Gente, sabe quantos anos o povo hebreu ficou escravo no Egito? Alguém chuta? Ninguém. 40. Quem dera se fosse 40. 430 anos. É muito ou é pouco? Muito. 430 anos como escravo. 430 anos carregando tijolo nas costas. 430 anos servindo os egípcios, servindo o faraó, sendo humilhado, sendo maltratado, no sol quente, dormindo no chão, com comida pouca, comida ruim. 430 anos debaixo de sofrimento. Você não tem noção o que é isso. Se você tivesse a capacidade de pelo menos vislumbrar o sofrimento que o povo de Deus passou no Egito, você jamais reclamaria da sua vida. Você jamais reclamaria da comida que você tem no prato. Você jamais reclamaria da falta do suco, do refrigerante na hora do seu almoço. Porque antes de você teve gente que só tinha direito a uma refeição por dia. E essa refeição equivale a menos de 30% do que você come no almoço. É o mínimo do mínimo do mínimo, sem poder reclamar. Porque se eles reclamassem, além do serviço que aumentava, também era chicoteado e muitas vezes era morto. O povo passou 430 anos sofrendo, até que Deus teve misericórdia e mandou Moisés. E Moisés libertou o povo das garras do faraó e conduziu o povo com a promessa de chegarem a uma terra de libertação, uma terra onde corria leite e mel. O povo saiu do Egito e com menos de 45 dias eles começaram a murmurar. Eles começaram a reclamar. Olha só a reclamação do povo. Mas por que nós fomos sair do Egito? Lá estava tão bom.
Lá a gente tinha comida, lá a gente se sentava no meio das panelas, lá a gente tinha arroz, lá a gente tinha cebola, lá a gente tinha alho, lá a gente tinha carne. Nós estamos aqui no meio desse deserto, não tem nada para comer. A culpa é de quem? É de Moisés, é de Arão. Eles que nos trouxeram para cá. A gente estava vivendo como escravo, mas pelo menos a gente tinha o que comer. E começaram a reclamar, a murmurar. E a Bíblia diz que a murmuração do povo de Deus subiu aos céus. Aqui então nós começamos a perceber as implicações, as consequências da murmuração. A primeira que o padre disse é essa: toda pessoa que murmura está contente ou descontente? Então veja, se você está murmurando, se tem alguém perto de você murmurando, a primeira conclusão que você tira: essa pessoa está descontente com alguma coisa. Segunda conclusão: a murmuração é próprio de quem não tem coragem de colocar para fora o que está sentindo. Então a murmuração é uma reclamação em tom baixo. É uma reclamação quase que às escondidas. É uma reclamação quase que velada, quase que discreta. É aquela pessoa que fica, muitas vezes a gente acha que ela está conversando sozinha. Você chega lá na sua casa, na casa de sua avó, está ela lá varrendo o quintal, e está o que foi, vó? Você está falando sozinha? Não, eu estou aqui, conversando com meus botões. Pode olhar que está reclamando. Tem muita gente que fica reclamando sozinha, e a gente acha que a pessoa está simplesmente conversando. Não, aquilo ali é murmuração. Então a pessoa que murmura, ela não tem coragem de procurar uma solução. Ela fica ali descontente e fica por detrás, como que semeando maldições através das suas palavras. E aí vira reclamação tudo. Outra coisa que a pessoa que murmura tem, e eu estou dizendo isso para você tentar identificar se você tem esse tipo de postura ou não. A pessoa que murmura, ela tem facilidade de enxergar apenas os erros. As coisas boas ela não enxerga, mas os erros ela enxerga e ela ressalta. Então você está aqui na igreja, tem tanta coisa boa para você observar, aí você fica: nossa, mas como é que pode uma igreja dessa? Uma igreja fechada, uma igreja quente, uma igreja sem ventilação, uma igreja sem luz, como é que pode? Olha a acústica dessa igreja é muito ruim, quem está no fundo não ouve. Murmuração. A pessoa que gosta de murmurar, ela fica apegada ao lado negativo da vida. Então eu vou pedir para você, se você já está conseguindo identificar pessoas assim na sua vida, eu vou te aconselhar: corre dessas pessoas. De quem murmura você deve ter distância, porque a murmuração produz efeito na sua vida e na vida do outro. A pessoa que murmura é como quem fuma. A pessoa que fuma não prejudica só ela, prejudica quem está perto. Eu quero que você responda para o padre: gente, tem coisa pior do que você já acordar ao lado de uma pessoa reclamando da vida, sim ou não? Tem coisa pior? Você disse que sim. Eu quero que você me conte então depois. Porque para mim não tem nada mais chato do que isso. Você acorda: bom dia, o que ele tem de bom? Você dormiu bem? Eu não dormi bem não, porque o colchão não estava legal, eu não estava conseguindo ficar à vontade na cama, eu não dormi bem porque você ronca demais, eu não dormi bem porque você tomou a cama de mim. Eu fico quase que na tábua da beirada. As mulheres, né, sofrem com os maridos, mas tem muito marido que sofre.
Eu não dormi bem porque o gato do vizinho passou a noite toda miando. Eu não dormi bem porque o cachorro não parou de latir. É carro a noite inteira nessa rua. Então a pessoa já acorda transmitindo para você aquele mal-estar. E aí você carrega aquilo e passa para os outros. O mundo está do jeito que está porque tem muitas pessoas murmurando. E qual que são as principais características da murmuração? Olha só, presta atenção que agora vem o pulo do gato. A murmuração impede você de ver as bênçãos que você já tem. Quando você começa a murmurar demais, é porque você está querendo o que você não tem. Por exemplo, se você começa a murmurar no seu casamento, é porque você está querendo um casamento que você não tem. Você começa a murmurar do seu serviço, é porque você queria um serviço melhor. Então, no fundo, todo murmurador é um orgulhoso, é um vaidoso, está querendo demais. E eu queria mostrar para você que quando você fica murmurando, você está desconsiderando as coisas que Deus te deu. Por exemplo, você fica murmurando do seu patrão. E eu acho muito difícil ter coragem de reclamar do seu patrão, chegar para ele e falar: olha, eu não concordo com o que você está fazendo, você é explorador, você me trata mal, você me paga mal, você faz com que todo mundo aqui fique tenso, você cobra demais, você é exigente. Ninguém tem coragem de falar, mas fica todo mundo. A hora que o patrão chega, fica: vixe, lá vem, segura, cuidado. Quando seu patrão vira as costas e fala assim: gente, eu não sei como é que esse homem está vivo, esse homem podia morrer. Seu patrão passa para lá, você fala assim: nossa, hoje ele está igual uma barata tonta. Fica reclamando, murmurando, falando com seus colegas, enchendo, contaminando o seu ambiente de trabalho. Muitas vezes você reclama, você murmura do seu colega de trabalho. Seu colega chega perto de você, chega para trabalhar, você olha e fala assim: gente de Deus, olha como é que ela está, toda feia. Mulher que gosta de observar essas coisas, né? Olha o cabelo dela, está parecendo uma bruxa. Olha a maquiagem que ela passou, meu Deus. Olha o salto que essa mulher pôs. Olha essa bolsa mais ultrapassada que ela usa. E começa a reclamar, e começa a murmurar. No momento que você começa a murmurar, é como se você estivesse dizendo para Deus assim: ó, nada do que você me deu tá bom. Foi o que o povo do Egito fez. Deus tirou o povo do Egito porque ele estava sofrendo. Quando o povo começou a passar pelas primeiras dificuldades, o povo começou a murmurar. Eu quero falar para você. Se você não aceita passar por dificuldades, se qualquer problema que acontece na sua vida é motivo para você reclamar, é motivo para você querer desistir da vida, fique no final da missa que eu vou orar por você para Deus te levar o mais rápido possível. Você não merece viver. Como que você quer viver nesse mundo? Me conta, como que você quer viver nesse mundo sem que ninguém te incomode, sem que não haja sofrimento? Observe como que você, no fundo, você se sente melhor que os outros. Todo mundo pode sofrer, mas eu não. Todo mundo pode adoecer, mas eu não. Quando qualquer doença vem sobre mim, eu já começo: o que eu fiz? Por que será que está acontecendo comigo? Eu joguei pedra na cruz? Será que na outra reencarnação eu fiz mal? Lembrando, católico não acredita em reencarnação. Então muitas vezes você começa a reclamar por causa de pequenas coisas, mas veja, não tem como viver nessa terra sem ter problemas. Então reclamar não vai te ajudar de nada, murmurar não resolve nada, só atrapalha. E qual que é o principal prejuízo da murmuração? A murmuração, olha só, a murmuração ou ela serve para atrasar a bênção de Deus, ou ela serve para cancelar a bênção de Deus.
Aquele povo que estava saindo do deserto, eles tinham um objetivo: chegar à terra prometida. Qual que era o objetivo daquele povo? Vamos dizer todo mundo junto, qual era o objetivo daquele povo? Eles saíram do deserto e eles tinham uma meta: chegar à terra prometida. Mas quando eles começaram a murmurar, eles ofenderam a Deus. Aqui outra coisa que eu tinha esquecido de falar para você: a murmuração é um pecado. Você que tem o hábito de ficar murmurando, reclamando da sua vida, você peca cada vez que murmura. E a murmuração é um pecado que ofende a Deus. Cada vez que você murmura, você causa tristeza no coração de Deus. Porque você está demonstrando para Deus que o que Ele fez para você não está bom. Você está demonstrando para Deus que o que Ele fez para você ainda é pouco. E Deus fica triste com isso. Porque Deus te dá muito mais do que outras pessoas têm. Mas você fica reclamando, querendo mais, murmurando, insatisfeito. Então você peca contra Deus. Quando você peca contra Deus, sabe o que acontece? Aquilo que Deus iria te dar, Ele não dá mais. Ele não dá mais. Aquele povo que estava no deserto, ele ia chegar na terra prometida, mas porque reclamou, eles não tiveram a bênção. Eles morreram no deserto. E Deus falou para Moisés: porque esse povo está reclamando demais, eu não vou deixar eles entrarem na terra que eu prometi. Os filhos deles vão entrar, mas eles não. Então veja, muitas maldições, muitas situações difíceis que você passa, talvez o problema esteja na sua murmuração. Quem quer receber bênção aqui, diga eu. Quem quer viver na graça de Deus, diga eu. Então o conselho que eu vou te dar, já encerrando essa homilia: para de murmurar. Padre, como que eu faço para parar de murmurar? Simples: substitua a sua murmuração pela gratidão. Ao invés de murmurar, agradece. Você tem um marido que bebe, ele fica enchendo o seu saco, a ponto de você pensar em separar, em largar dele. Ao invés de ficar murmurando, porque murmurar não vai resolver o problema, agradece a Deus que Deus te dá uma bênção. Você tem uma mãe que está doente, está na cama, que exige seus cuidados, não murmura, agradece a Deus. Você descobriu que você tem alguma doença, que você tem algum problema no sangue, você tem algum problema congênito, algum problema hereditário, que está trazendo dificuldades para você, não murmura, agradece. Porque quando você agradece, a bênção desce. Repete assim: quando você agradece, a bênção desce. Repete. Então, murmurar bloqueia a bênção, agradecer faz a bênção descer. Nunca mais murmure. Aconteça o que aconteceu, você está indo para o seu serviço, está parado no ponto de ônibus, o ônibus passou, não parou para você, não xinga a mãe do motorista, nem que você vai a pé, chega atrasado, mas pelo amor de Deus não murmura, porque se murmurar, a bênção fica bloqueada. E o que o Padre deseja, o que Deus deseja, é que a sua vida seja repleta de bênçãos, é que a sua vida chova bênçãos, é que você e sua família sejam muito abençoados. Então, querido, ao invés de murmurar, aprende a agradecer, que quando você agradece, a bênção desce. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Aplaudamos o nosso Deus.